sabe que tem gente, quem sente muita dor, né, no frio, ou aliás, quem sente muita dor, vírgula, no frio acaba sentindo muito mais, né? Né? E aí, boa notícia pra você, então, aqui em relação à previsão do tempo, né, pra frio. Pois você já ficou mais animado. Eu fiquei mais animado, mas eu sei que quem sofre com dores, o frio realmente acaba sendo mais cruel, complicado. né? Olha só, e falando sobre isso, inclusive, Felipe, inclusive sobre frio, aliás, sobre dores em excesso, olha só, uma notícia na semana passada e confirmada aí nos últimos dias, é que quem tem fibromialgia vai ser considerada pessoa com deficiência a partir do mês de janeiro do ano que vem e vai usufruir aí de políticas públicas específicas, como, por exemplo, cotas em concursos públicos. Essa lei foi sancionada pelo presidente Lula na última semana, mas vai passar a valer aí em janeiro de 2026, porque é preciso aí aguardar um período de 180 dias após, então, a publicação dessa decisão. A gente relembra que a fibromialgia ela é uma síndrome caracterizada por dores nos músculos e também nas articulações, entre alguns dos sintomas, tem aí tontura, fadiga, ansiedade, até mesmo a depressão. E aí o balanço é que pelo menos 7 milhões de brasileiros convivem, então, com a fibromialgia aqui no Brasil. Para poder esclarecer aí sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada especializada em Direito da Saúde, a Nádia Oliveira Vicente. Primeiramente, muito bom dia para você, doutora Nádia, e obrigada aqui pela disponibilidade. Bom dia, é um prazer, viu, estar com vocês. Muito bom dia. E aí, doutora, para a gente poder explicar um pouquinho mais, eu queria que a senhora detalhasse aí sobre essa decisão e o que vai mudar a partir de agora, né? A gente relembra mais uma vez que tem um período aí de 180 dias, então na contagem vai ser válida a partir de janeiro do ano que vem. Sim, a lei começa a valer a partir de janeiro de 2026, e é um grande avanço para nós, né, advogados que mexem na área da saúde e também para a pessoa que é portadora da fibromialgia. O que acontece? Essa lei, ela define o portador da doença como deficiente. Aí só explicando o que significa a questão da deficiência. A palavra em si tem hora que assusta e causa até mesmo um preconceito para quem ouve, para quem lê essa palavra. Não significa que a pessoa é uma deficiente propriamente dito, porque usa como deficiente, mas é a pessoa que não consegue, em razão das dores, que a fibromialgia é conhecida como a dor invisível, né? Então, através das dores, competir em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, muita gente às vezes confunde, fala deficiência, então a pessoa está faltando um membro, está faltando uma inteligência intelectual. Não é isso. Então, só não consegue disputar em igualdade de condições com demais. E aí, o que isso acontece? Fortalece demais o portador da fibromialgia na concessão de vários benefícios. Então, essa lei o define como deficiente, só que não é uma lei automática. Eu já expliquei isso também em outras ocasiões, porque às vezes a imprensa divulga como se fosse assim, todo mundo que é portador de fibromialgia consegue benefícios de forma automática. Não é assim. Então, é passado por uma perícia médica. Em todos os casos, vamos colocar um exemplo, a pessoa vai fazer uma perícia para conseguir um benefício no INSS. Aí, essa lei fortaleceu, deu mais visão, fortaleceu mais a classe da pessoa que é portadora da fibromialgia. Mas não exime dela ter que fazer uma perícia médica, igual aos demais. Uhum. É semelhante ao que aconteceu quando foi a lei da visão monocular. Então, o ano passado, a visão monocular também foi considerada deficiência. Isso facilitou. Então, assim, o escritório, por exemplo, ou os advogados já conseguiu aposentar várias pessoas portadoras de visão monocular, mas a lei deixou mais forte. Então, a gente cita a lei na decisão, mas não exime da pessoa de fazer a perícia. A perícia médica, no caso. Na mesma coisa, vou te explicar mais ou menos o que são os benefícios que consegue através dessa lei. Então, consegue benefícios de INSS, que é o BPC-LOAS, ou auxílio-doença, ou invalidez, consegue isenções no ramo tributário, então, isenções de imposto de renda, de IPTU, de PVA, então, vários benefícios, mas não exime de fazer a perícia, de passar pelo procedimento, de fazer a perícia médica e seguir o procedimento, os outros procedimentos necessários de cada benefício.
Aproveitando esse gancho, né, que a Nádia comentou aí sobre a questão de, não é automático e não é não sei o quê, o próprio diagnóstico também acaba gerando alguma dúvida. O Paulo Rogério, ele mandou aqui mensagem pra gente no 991869070. Ele é médico de família e comunidade. Ele diz aqui: atendo muitos pacientes que dizem ter fibromialgia, mas algumas vezes o que tem é artrose, artrite ou outra dor crônica. O diagnóstico de fibromialgia é clínico, não tem um marcador laboratorial que fecha o diagnóstico. E aí ele pergunta o seguinte: quais serão os critérios para fibromialgia e quais médicos podem dar o laudo para ter aí o direito de pessoa com deficiência? Falando na questão de INSS, hoje o INSS não exige que o médico tenha nenhuma especialidade para fazer, não precisa ser especialista na área para dar o laudo, não. Eles só exigem que tenha uns requisitos, né, que o laudo cumpra os requisitos, então constar incapacidade, constar o CID, o tempo de tratamento, se a incapacidade é permanente ou total. Então vai depender na verdade, do médico. E assim, por exemplo, eu como uma advogada que é mais especializada nessa área previdenciária, eu peço para os meus clientes, quando for pedir benefício, ir com um médico mais especializado, até porque eu acredito que o técnico do INSS olha quem é o médico, mas não há uma lei para isso, não é exigência de nenhum órgão pedindo que o médico seja especializado, mas eu acredito por entender de medicina, assim, não muito, mas entender mais ou menos, que um médico, por exemplo, sem especialidade nessa área não vai conseguir dar um laudo, não. Vai ter que ser uma pessoa especializada para conseguir ir a fundo, porque é uma doença que não é uma doença visível, né? Então, eu já ouvi médicos falarem que vai ter essa dificuldade, na verdade, de conseguir detectar. Então, vai ter que ser especializado mesmo. Geralmente um reumatologista é quem passa esse diagnóstico de fibromialgia, Então, mas não vai, não existe nada, não existe nenhuma lei ou nenhum requisito que obriga a ser um reumatologista. Então, se um clínico médico, se um médico geral dá o laudo, desde que o laudo tenha os requisitos, consegue. É aquela história. É bom, né? É recomendado procurar o médico mais especializado possível. Doutora Nádia, e vai existir diferença aí no reconhecimento da própria fibromialgia para outras doenças através do INSS? Vai ter uma diferenciação entre essas duas questões, no caso da fibromialgia, a partir de janeiro do ano que vem, ou vai ser o processo semelhante também às outras doenças? Não, vai ser o processo semelhante à mesma coisa. Não vai ter nenhuma prioridade porque tem fibromialgia, não. Mas eu acredito que vai seguir o mesmo caminho da visão monocular. Então, assim, já antes da lei da visão monocular, eu já tinha conseguido benefício, por exemplo, não só eu, né, mas a classe de advogada, eu já consegui benefício de INSS para visão monocular. Mas depois, com a lei, ficou mais. É a mesma coisa da questão do autismo. Quando tem aquela. Aí fica mais visível, fica mais forte, assim. Então, as concessões aumentaram, sim. Até porque você consegue ter argumento, né? Se a própria lei define o portador como deficiente, e aí, então não cabe o INSS ir contra. A gente consegue esse argumento. Mas antes da lei conseguir aposentar, e depois da lei aumentou a concessão, baseado na visão monocular. A fibromialgia, acredito eu, que vai seguir o mesmo caminho aí. Uhum. E na sua especialidade aí em direito de saúde, você acredita que esse projeto de lei, né, essa lei a partir de janeiro do ano que vem, já é um grande avanço para pacientes com esse diagnóstico? Já é sim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa lei, quando ela foi realmente assinada, aí eu falei, já foi um avanço. Sempre assim, quando tem uma lei que fortalece a classe, a doença, aí a gente já fica satisfeito porque a gente tem argumento, né? A gente vai falar, se a própria lei reconhece, então não cabe não cabe uma autarquia federal, não cabe uma prefeitura falar que não é, sendo que a lei é superior a eles, entendeu? Então eles não podem ir contra uma lei. Então a gente consegue ter argumento. Então a classe e a advocacia ficou feliz com essa lei. Eu acredito que vai ajudar. Piorar não vai só ajudar.
Uhum. E o que você mais observava ali de demanda para esse tipo de paciente, no caso dos seus clientes, com esse diagnóstico, na luta por um trabalho, no caso dos concursos públicos? O que você acha que isso vai, como especialista da área, né, vai auxiliar a partir de agora aí com essa lei? Até porque tem muita gente que considera que não, pelo fato da fibromialgia não ser uma doença com um código laboratorial, né? Muita gente considera como simplesmente, não, tem uma dorzinha ali, tem uma não sei o quê. Uma dorzinha, né? Frescura, tá exagerando. Isso. Aí, por exemplo, igual a questão, definiu como deficiência, consegue até vaga, o portador vai ter privilégio até na questão do concurso público, vai ter a vaga destinada a deficiente. Eu acredito também que, assim, até a questão de emprego deles também era muito difícil, porque, assim, como a visão monocular, vamos dar um exemplo assim, a pessoa está enxergando que a pessoa não tem um olho, entendeu? Então, assim, a fibromialgia, ela é triste, porque, assim, por trás, assim, eu ficava com dó, na verdade, assim, do paciente, porque, assim, tinha cliente que eu via que nem tinha dor, mas falava que tinha fibromialgia para conseguir um benefício. Então, assim, o bom paga pelo mal, sabe assim? Então, assim, muita gente você vê que não era nesse nível de dor e quem tinha mesmo a dor real não estava conseguindo benefício. Então, assim, é triste isso, porque ela é invisível, então só depende do paciente e do médico, mas muita gente exagerava, era uma dorzinha mais simples, queria colocar como se fosse fibromialgia. Então, eu acredito que isso aí vai ser benefício para o portador efetivamente da fibromialgia. Inclusive o Newton aqui comentou, né, justamente isso, que vai aparecer de gente com essa doença para tentar pegar carro, com desconto, assim não tá escrito. E aí quem vai sofrer... Mas aí acredito assim também que vai ter também a questão do laudo médico, assim, não vai ter nenhum médico que vai... porque como foi divulgado, dá a entender assim, oi, eu sou a Nádia, eu tenho fibromialgia, como se fosse um negócio autodeclarável. Aí eu já tenho isenção. Exato. Não é, então a pessoa vai passar por uma perícia médica. Então, eu acho que o mentiroso não vai entrar nessa não, porque qual médico que vai dar o laudo, entendeu? Aí já entra em outro requisito. Isso, né? E se arriscar? Médico não vai fazer esse tipo de coisa, né? Fibromialgia atinge cerca de 3% da população brasileira, segundo o estudo da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A cada 10 pacientes, de 7 a 9 são mulheres, mas podem acontecer também em homens, idosos, adolescentes e também em crianças. Doutora, obrigada aqui pela disponibilidade e pelos esclarecimentos aqui na CBN. Eu estou sempre à disposição. A gente conversou então com a advogada especialista em Direito da Saúde, Nádia Oliveira Vicente. 10h26. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.